Você já percebeu como a sua sensação de força desaparece exatamente no momento em que a vida começa a dar errado? Porque pensa comigo, é muito fácil se sentir forte quando tudo está funcionando. Mas quem você é quando nada sai como você planejou? Quando um plano desmorona? Quando algo que você queria muito não acontece? Quando alguém se afasta? Quando o futuro fica incerto? O que sobra de você nesse momento? E se eu te disser que talvez você tenha sido ensinado errado sobre o que significa ser forte? Desde cedo, quase sem perceber, a gente aprende que força é controle. Controlar resultados, controlar emoções, controlar pessoas, controlar o rumo da vida, resolver tudo rápido, não falhar, não demonstrar fraqueza. Mas então surge uma pergunta inevitável. Se isso fosse verdade, por que tantas pessoas desmoronam justamente quando perdem o controle? Por que a mente entra em colapso quando os planos falham? Por que a ansiedade cresce quando o futuro se torna incerto? Talvez a definição de força que nos ensinaram nunca tenha sido verdadeira, porque a vida não foi feita para ser controlada. Ela muda o tempo todo, sem aviso, sem permissão, sem se ajustar às suas expectativas. Dias bons vêm e vão, momentos difíceis surgem e também passam. Relacionamentos mudam, planos mudam, você muda. E ainda assim, a mente insiste em querer estabilidade, em algo que por natureza é instável. E é exatamente aí que o sofrimento começa. No budismo, existe uma compreensão muito direta sobre isso. A vida é marcada por algo chamado impermanência. Tudo muda, tudo, sem exceção. Mas o problema nunca foi a mudança. O problema é a resistência à mudança. Já percebeu isso na sua própria experiência? Quando algo foge do esperado, quando a realidade não corresponde ao que você queria, a mente não apenas observa, ela reage, ela cria tensão, frustração, ansiedade, como se dissesse, isso não deveria estar acontecendo. Mas, e se essa frase for a raiz de quase todo sofrimento? Porque no momento em que você entra em conflito com o que já está acontecendo, você perde estabilidade, você perde o centro. Agora deixa eu te perguntar algo mais profundo. O que exatamente dentro de você é abalado quando as coisas dão errado? É a situação em si, ou a forma como sua mente reage a ela? Essa pergunta muda tudo, porque se o problema fosse realmente o mundo, você só teria paz quando tudo estivesse perfeito. E você já percebeu que isso simplesmente não acontece. Então, talvez a verdadeira força não esteja em controlar o que acontece fora, mas em desenvolver algo que não se quebra por dentro. O próprio Siddhartha Gautama percebeu isso há milhares de anos. Ele observou que as pessoas não sofrem apenas pelos eventos da vida. Elas sofrem porque constroem sua identidade em cima desses eventos. Eu sou bem-sucedido. Eu sou amado. Eu sou respeitado. Mas o que acontece? Quando essas coisas mudam, o sucesso pode desaparecer, o reconhecimento pode acabar, os relacionamentos podem se transformar. E quando isso acontece, se a sua identidade estava apoiada nisso, ela treme, ela perde o chão. É como construir uma casa em cima de areia. Enquanto o clima está calmo, parece firme. Mas quando a tempestade chega, as rachaduras aparecem. E talvez a vida não esteja tentando te derrubar. Talvez ela esteja mostrando onde você ainda é instável. Isso é desconfortável de perceber, mas ao mesmo tempo é libertador, porque significa que existe uma outra forma de viver. Uma forma onde a sua estabilidade não depende do que acontece, mas de algo mais profundo. Algo que não muda, mesmo quando tudo muda. Na psicologia moderna, isso começa a ser entendido de uma forma interessante. Existe uma diferença entre ser a experiência e observar a experiência. Quando você se identifica completamente com o que sente,
qualquer emoção vira uma ameaça. Mas quando você desenvolve a capacidade de observar, algo sutil acontece. Você começa a perceber que pensamentos vêm e vão, emoções surgem e desaparecem, situações mudam o tempo todo. Mas existe algo em você que permanece, que observa tudo isso. E essa parte não entra em colapso, ela não entra em pânico, ela não precisa que tudo esteja certo. Ela apenas vê. No budismo, isso é chamado de consciência. E é aqui que começa o verdadeiro caminho para se tornar inabalável. Não é sobre endurecer, não é sobre fingir que nada te afeta. É sobre desenvolver uma mente que não se perde dentro do que sente, mas deixa. Se eu te perguntar, você já percebeu o pequeno espaço que existe entre o que acontece e a sua reação? A maioria das pessoas não vê. Tudo acontece rápido demais. Algo dá errado e imediatamente vem a frustração. Alguém fala algo e imediatamente vem a raiva. Um medo aparece e imediatamente a mente começa a criar cenários. Mas, e se esse espaço for exatamente onde está o seu poder? Esse espaço quase ninguém percebe. Mas eu, ao longo do caminho, observando minha própria mente e acompanhando aqueles que caminham comigo, comecei a notar algo curioso. Existe um pequeno intervalo, quase invisível, entre o que acontece e o que você faz com isso. E é exatamente ali que uma mente inabalável começa a nascer. Mas antes de irmos mais fundo nisso, me diz com calma, isso que estamos explorando aqui está fazendo sentido para você? Se em algum momento você sentir que algo aqui dentro tocou você, se isso te fez parar por um instante, refletir, já deixa o seu like, se inscreve no canal e se aparecer o botão de hype, usa ele, porque isso faz com que esse tipo de mensagem chegue em mais pessoas que também estão em silêncio, tentando não desmoronar por dentro. Agora volta comigo, sem pressa. Eu já vi muitos pupilos sentarem à minha frente com a mesma inquietação. Eles diziam coisas como: eu tento me manter firme, mas quando algo dá errado, eu simplesmente perco o controle. E eu perguntava com calma: você perde o controle ou nunca teve controle de fato? Essa pergunta costuma gerar um silêncio, porque ela toca em algo profundo. A maioria das pessoas acredita que está no controle até o momento em que a vida muda, mas o que elas chamam de controle muitas vezes é apenas uma sensação temporária de estabilidade. Enquanto tudo está indo como esperado, a mente relaxa, se sente segura, se sente forte. Mas no momento em que algo foge do roteiro, essa mesma mente entra em conflito. Na psicologia, isso é bem observado. O cérebro cria modelos do que ele espera que aconteça. É como se ele desenhasse uma versão do futuro. E quando a realidade não corresponde a esse modelo, surge um tipo de erro interno, uma tensão, uma quebra. E é isso que você sente quando algo dá errado. Não é só o evento, é o choque entre expectativa e realidade. Agora percebe a profundidade disso. Você não está reagindo apenas ao que aconteceu. Você está reagindo ao fato de que não era isso que você esperava. E aqui começa uma mudança importante. Porque se a dor vem desse choque, então talvez a estabilidade não esteja em evitar problemas, mas em diminuir essa dependência de expectativas rígidas. E eu sei, isso não é tão simples quanto parece, porque a mente adora prever. Ela quer ter certeza, quer garantias, quer segurança, mas a vida já nunca ofereceu isso, nunca. E talvez o sofrimento comece exatamente quando você exige da vida algo que ela nunca prometeu. Já percebeu como algumas situações te afetam muito mais do que outras? Às vezes, duas pessoas passam pela mesma dificuldade. Uma desmorona, a outra permanece estranhamente estável. Qual é a diferença? Não é o problema, é a relação com o problema.
Eu me lembro de um jovem que caminhava comigo, inquieto, sempre tentando resolver tudo. Um dia, ele veio até mim, frustrado. Disse que nada na vida dele estava dando certo, que tudo parecia travado, que ele estava cansado. E eu apenas perguntei: você está cansado da situação ou da sua resistência a ela? Ele ficou em silêncio, porque pela primeira vez ele percebeu que não estava lutando só contra a vida. Estava lutando contra o fato de que a vida não obedecia. E talvez você esteja fazendo o mesmo, sem perceber. Lutando contra o que já aconteceu, resistindo ao que já está aqui, tentando reorganizar algo que já seguiu outro caminho. E isso cansa. Cansa muito mais do que o próprio problema. Na neurociência, existe algo interessante. Quanto mais você tenta suprimir ou controlar uma emoção, mais ativa ela se torna. É como tentar empurrar uma onda de volta para o mar. Ela volta com mais força. Mas quando você observa, sem reagir imediatamente, sem tentar expulsar, sem tentar resolver na hora, o cérebro começa a regular sozinho, como se entendesse que não há perigo real. E aos poucos, a intensidade diminui. Então deixa eu te perguntar, bem sutilmente, quando algo dá errado na sua vida, você reage ou você observa primeiro? Porque essa diferença, pequena, é o que separa uma mente reativa de uma mente estável. E é aqui que entra algo que poucos entendem. Permanecer inabalável não significa não sentir, significa não ser arrastado. Porque sentir, você vai sentir raiva, tristeza, frustração, medo, isso faz parte. Mas ser arrastado por isso já é outra coisa. Eu costumo dizer aos que caminham comigo: você não controla a tempestade, mas pode aprender a não ser levado por ela. E talvez tudo comece com algo muito simples: aprender a pausar. Mesmo que seja por alguns segundos antes da reação, mas isso levanta uma questão importante. Se essa pausa é tão poderosa, por que ela parece tão difícil, justamente quando mais precisamos dela? Por que essa pausa parece tão difícil, justamente quando mais precisamos dela? Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, e observando a mim mesmo e aqueles que caminham ao meu lado, comecei a entender algo simples, mas profundo. A mente foi treinada por anos a reagir. Não foi algo que aconteceu de repente, foi repetição durante toda a vida. Alguém dizia algo, você respondia na hora. Algo dava errado. Você se frustrava imediatamente. Um medo surgia e logo virava preocupação. Sem perceber, esse caminho foi ficando cada vez mais automático, como um atalho. E quando você mais precisa parar, esse atalho já está pronto. Já percebeu isso no dia a dia? Às vezes, uma pequena coisa acontece, um comentário, um atraso, um imprevisto simples. E quando você percebe, a mente já foi longe, já criou histórias, já tirou conclusões, já trouxe emoções. Tudo isso em segundos. Na psicologia, isso é visto como um padrão automático da mente, um tipo de resposta condicionada. Mas no caminho que sigo, aprendi a observar isso de outra forma. Não como um erro, mas como algo que pode ser compreendido e, aos poucos, suavizado. Eu me lembro de um homem, já com seus cabelos brancos, mãos marcadas pelo tempo. Ele cuidava de um pequeno jardim. Todos os dias, ele regava suas plantas, com calma, sem pressa. Um dia, uma tempestade forte veio, vento, chuva, tudo de uma vez. No dia seguinte, ele olhou o jardim. Algumas plantas estavam caídas, outras quebradas. Ele poderia ter se desesperado, poderia ter dito: tudo foi perdido, mas ele apenas se abaixou, tocou a terra e começou a cuidar novamente. Com a mesma calma de sempre, sem pressa, sem raiva. Eu perguntei a ele: isso não te incomoda? E ele respondeu algo simples: eu cuido, mas não controlo o tempo.
Percebe a força disso? Ele não negava o que aconteceu. Não fingia que estava tudo perfeito. Mas também não lutava contra o que já era realidade. Ele apenas continuava. Isso é permanecer inabalável. Não é sobre evitar que algo quebre. É sobre não se quebrar junto. Agora me diz, quando algo na sua vida sai do lugar, você tenta reconstruir com calma ou entra em conflito com o que aconteceu? Porque muitas vezes o sofrimento não está na perda, mas na recusa de aceitar que algo mudou. O próprio Siddhartha Gautama ensinava algo muito simples aos seus discípulos. Ele dizia que a dor pode surgir naturalmente, mas o sofrimento é construído pela mente, é a insistência, o apego, a resistência. Eu já vi pupilos meus sofrerem muito mais pelo que imaginavam do que pelo que realmente estava acontecendo. Um deles, de certa vez, estava angustiado porque acreditava que tudo estava dando errado em sua vida. Ele repetia isso várias vezes. Tudo está dando errado. Então eu perguntei, tudo ou algumas coisas? Ele parou, pensou e respondeu, algumas coisas. E, naquele momento, algo mudou. Porque a mente, quando está presa à emoção, generaliza. Ela transforma um problema em uma realidade inteira. Mas quando você observa com calma, você começa a ver que nem tudo está perdido, que nem tudo está quebrado. E isso traz espaço. No cotidiano, isso acontece o tempo todo. Um plano não dá certo e a mente diz, nada dá certo para mim. Um relacionamento muda e a mente diz, eu sempre perco tudo. Mas será mesmo? Ou isso é apenas a mente reagindo, tentando encontrar uma explicação rápida para algo que ainda está sendo vivido? Percebe como isso muda a forma de ver as coisas? Quando você não reage imediatamente, você começa a enxergar com mais clareza e, aos poucos, essa pausa começa a crescer. No começo, ela é pequena, quase imperceptível, mas com o tempo, ela se torna um espaço real, um espaço onde você pode escolher. E é nesse ponto que algo muito importante começa a acontecer. Você deixa de ser levado pela vida e começa a caminhar dentro dela, com mais presença, com mais firmeza. Mas existe algo ainda mais profundo, porque mesmo quando você aprende a pausar, mesmo quando você começa a observar, ainda existe uma pergunta que precisa ser respondida. Se eu não sou minhas reações, se eu não sou minhas emoções, se eu não sou o que acontece comigo, então, o que em mim permanece firme, mesmo quando tudo muda? Essa pergunta não é apenas uma reflexão. Ela é uma porta, e poucos realmente param no tempo suficiente para atravessá-la. Eu também. Por muito tempo, procurei essa resposta fora, nas circunstâncias, nos resultados, na aprovação dos outros. Mas a vida, com o tempo, vai ensinando, nem sempre de forma suave. Ela tira, ela muda, ela desmonta, e não porque está contra você, mas porque está mostrando algo que não pode ser visto enquanto você está distraído tentando controlar tudo. Eu me lembro de um dos que caminharam comigo, um homem. Simples, desses que carregam mais silêncio do que palavras. Ele trabalhava por muitos anos no mesmo lugar, tinha sua rotina, seus horários, sua segurança, até que um dia tudo mudou. O trabalho acabou, de uma hora para outra. Quando ele veio até mim, havia um peso nos olhos. Não era apenas a perda, era algo mais profundo, como se ele tivesse perdido quem ele achava que era. Ele me disse, eu não sei mais o que fazer. Parece que eu perdi o chão. E eu perguntei com calma, você perdeu o trabalho ou perdeu a si mesmo? Ele não respondeu na hora, mas ficou ali, em silêncio. E às vezes, o silêncio responde mais do que qualquer palavra, porque ali ele começou a perceber que por muitos anos ele havia confundido o que fazia com o que ele era. Isso é mais comum do que parece, principalmente com o passar dos anos, quando a vida vai sendo construída em cima de papéis, trabalho, família,
responsabilidades. Tudo isso é importante. Sim, mas quando isso se torna a base da sua identidade, qualquer mudança lhe parece um colapso. Na psicologia, isso é conhecido como identificação. A mente se funde com aquilo que ela vive, e quando aquilo muda, a mente sente como se estivesse sendo ameaçada. Mas existe algo que não muda, algo que sempre esteve presente. Antes do trabalho, antes das conquistas, antes dos papéis, a capacidade de perceber, de estar consciente, de observar. No caminho do budismo, isso é visto como a base da estabilidade interior. Não aquilo que você tem, não aquilo que você conquista, mas aquilo que observa tudo isso. Já percebeu isso agora? Enquanto me escuta, existe uma parte de você que está apenas ouvindo, sem esforço, sem precisar controlar nada. Pensamentos podem surgir, sensações no corpo podem aparecer, memórias podem vir. Mas existe algo que simplesmente percebe, e isso não entra em conflito, não se desespera, não precisa que tudo esteja certo. Esse é o ponto, onde começa a verdadeira força. Eu costumo dizer aos que caminham comigo: se você constrói sua casa no que muda, você viverá com medo. Mas se aprende a descansar no que observa, você encontra estabilidade. E talvez agora você esteja começando a perceber isso, não como uma ideia, mas como uma experiência sutil. Respira um pouco, sem pressa. Só nota. Mesmo agora, há sons ao seu redor, há pensamentos passando, há sensações no seu corpo. Mas você não é nenhuma dessas coisas. Você está percebendo tudo isso. E quando essa percepção começa a se tornar clara, algo muda na forma como você lida com a vida. Os problemas ainda vêm, as dificuldades ainda aparecem, mas eles já não parecem ameaças tão grandes, porque eles não definem mais quem você é. E isso cria um tipo de estabilidade que não depende de resultados. Mas existe um detalhe importante aqui, e é algo que muitos confundem. Permanecer inabalável não é se tornar frio, não é se desconectar, não é deixar de se importar. Pelo contrário, é estar presente, sem se perder, é sentir, sem afundar, é viver, sem precisar controlar cada movimento da vida. Mas me diz com sinceridade, quando algo te afeta profundamente, você consegue observar? Ou você se torna aquilo que sente? Porque essa diferença, pequena, continua sendo o ponto central de tudo. E à medida que a gente aprofunda isso, uma outra habilidade começa a surgir. Uma habilidade silenciosa, mas extremamente poderosa. A capacidade de não reagir imediatamente, mesmo quando tudo dentro de você quer reagir. E quando isso começa a acontecer, você percebe algo quase inesperado. Nem toda batalha precisa ser lutada. Nem toda batalha precisa ser lutada. E isso, no começo, pode parecer estranho, porque fomos ensinados o contrário. Reagir, responder, se defender, provar, corrigir, resolver, sempre fazer alguma coisa. Mas deixa eu te perguntar com calma. Quantas das batalhas que você lutou realmente precisavam ter sido lutadas? Pensa nisso sem pressa. Uma conversa que virou discussão. Uma palavra que poderia ter sido deixada passar. Um pensamento que você alimentou, até virar sofrimento. Quantas dessas situações só cresceram porque houve reação? Eu já observei isso muitas vezes, em mim e nos que caminham comigo. Às vezes, a mente se inflama por algo pequeno, um comentário atravessado, um tom de voz, um olhar mal interpretado. E naquele instante, tudo parece importante, urgente, quase como se reagir fosse necessário. Mas será mesmo? Eu me lembro de um dos meus pupilos, um homem já mais velho, desses que carregam histórias nos olhos. Ele me disse certa vez: eu não consigo ficar quieto quando me provocam. Parece que algo me empurra.
Eu apenas perguntei: e depois que você reage, isso te traz paz ou mais peso? Ele deu um leve sorriso, quase cansado, porque já sabia a resposta. Mais peso. Sempre mais peso. Isso acontece porque, no momento da reação, a mente está tomada por uma onda. Na neurociência, isso é bem conhecido. Quando uma emoção intensa surge, como raiva ou frustração, regiões mais primitivas do cérebro assumem o controle, e a parte responsável por clareza e decisão diminui sua atividade. Ou seja, você reage sem realmente escolher. Agora percebe a importância disso. Não reagir imediatamente não é fraqueza, é inteligência emocional. É recuperar o espaço de escolha. E é por isso que eu digo aos que caminham comigo: antes de responder ao mundo, observa o que está acontecendo dentro de você. Porque muitas vezes a situação externa não é o problema, é a forma como ela ativa algo interno. Já percebeu isso? Às vezes, duas pessoas dizem a mesma coisa. Uma não te afeta, a outra te incomoda profundamente. Por quê? Porque não é só sobre o que foi dito, é sobre o que isso toca dentro de você. E enquanto isso não é visto, a mente continua reagindo, repetindo padrões, criando os mesmos conflitos. O próprio Siddhartha Gautama ensinava aos seus discípulos algo muito simples. Ele dizia que segurar a raiva, esperando atingir o outro, é como segurar uma brasa quente, com a intenção de jogá-la. Quem se queima primeiro é quem segura. Agora, observa isso na sua própria vida. Quantas vezes você já carregou algo por horas ou dias, uma mágoa, uma irritação, uma preocupação? E enquanto isso, a situação já passou, mas dentro de você, ela continua viva. Isso não é sobre o outro, é sobre o apego à reação. E aqui entra uma prática simples, mas transformadora. Quando algo acontecer, não faça nada por alguns segundos, só observa a respiração, o corpo, a emoção surgindo, sem tentar mudar, sem tentar resolver na hora. No começo, parece estranho. A mente vai querer agir, vai querer falar, vai querer resolver. Mas se você sustentar esse pequeno espaço, algo começa a mudar. A onda sobe e depois começa a descer. E o que parecia urgente já não parece tanto. E nesse momento, você começa a agir. Em vez de reagir, isso muda completamente a forma como você vive. Porque você deixa de ser levado pelas situações e passa a responder com mais clareza. No cotidiano, isso é muito visível. Alguém fala algo duro, você escuta, respira e escolhe não alimentar. Um problema aparece, você observa e resolve com calma. Algo não sai como esperado. Você sente, mas não entra em desespero. Isso é força real, silenciosa, estável. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Porque mesmo quando você aprende a não reagir, ainda existe algo que pode te desestabilizar. As histórias que a sua própria mente cria. Porque às vezes, nem é o mundo que te abala, é o que você começa a pensar sobre ele. E quando isso não é visto, a mente pode criar tempestades, mesmo em dias calmos. Então me diz, quantas vezes você já sofreu? Não pelo que aconteceu, mas pelo que você imaginou depois. Quantas vezes você já sofreu? Não pelo que aconteceu, mas pelo que você começou a imaginar depois. Eu vejo isso o tempo todo. E talvez você também já tenha vivido isso, mais do que percebe uma mensagem que não foi respondida. E de repente, a mente cria distância, rejeição, problema, um silêncio de alguém, e a mente transforma em desinteresse. Um erro pequeno, e a mente amplia, como se fosse algo definitivo. E quando você percebe, você não está mais lidando com a realidade, você está lidando com uma história. Na psicologia, isso é chamado de narrativa interna. A mente não apenas vive os acontecimentos,
Ela interpreta, se completa, se projeta. E o mais curioso é que, muitas vezes, ela acredita nessas histórias como se fossem fatos. Já percebeu isso acontecendo dentro de você? Algo acontece e quase automaticamente surge um significado, mas esse significado nem sempre é real. Eu me lembro de uma das minhas discípulas. Ela chegou um dia inquieta. Disse que sentia que estava sendo deixada de lado pelas pessoas, que ninguém mais se importava com ela, que algo estava errado. Eu escutei com calma e perguntei apenas isso. O que realmente aconteceu? Ela respondeu. Ninguém respondeu minhas mensagens. E então eu perguntei de novo. E o que você concluiu a partir disso? Ela ficou em silêncio, porque ali ela percebeu que havia um espaço enorme entre o fato e a história criada. O fato era simples, mensagens não respondidas. A história era rejeição, abandono, desvalor. Percebe a diferença? E quantas vezes você vive dentro dessas histórias, sem perceber? Hoje, com tudo mais rápido, mais conectado, mais imediato, esse padrão ficou ainda mais forte. As pessoas olham visualizações, respostas, reações, e a mente começa a medir valor. Com base nisso, se respondeu rápido, se importa, se demorou. Algo está errado. Mas será mesmo? Ou é a mente tentando preencher o vazio com interpretações? Isso também acontece com trabalho, dinheiro, planos. Você tenta algo, não dá certo, e a mente diz, não sou bom o suficiente. Mas, será que isso é um fato, ou apenas uma interpretação rápida? Eu costumo dizer aos que caminham comigo, nem todo pensamento merece ser acreditado, porque a mente, quando está agitada, não busca a verdade, ela busca a explicação rápida, e explicações rápidas, muitas vezes, são distorcidas. No budismo, isso é observado com muita clareza. Os pensamentos são vistos como fenômenos, coisas que surgem, permanecem por um tempo e desaparecem. Mas a maioria das pessoas não vê pensamentos assim. Ela acredita neles, se identifica, se perde. E aí, uma simples ideia vira sofrimento real. Agora me diz, quando um pensamento surge na sua mente, você observa ou você acredita imediatamente? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela muda completamente a forma como você vive. Porque quando você começa a observar os pensamentos, em vez de se tornar eles, algo começa a se soltar. Você percebe que nem tudo que você pensa é verdade, nem tudo que você sente define a realidade, e isso traz leveza. Eu já vi muitos pupilos meus mudarem completamente, não porque a vida deles ficou perfeita, mas porque eles começaram a ver com mais clareza. Um deles me disse algo interessante. Os problemas ainda existem, mas eles não crescem mais dentro da minha cabeça. Percebe a diferença? A vida continua acontecendo, mas a mente não amplifica tudo. E isso é uma forma profunda de permanecer inabalável. Não porque nada te afeta, mas porque você não alimenta tudo. No cotidiano, isso muda coisas simples. Uma preocupação surge, você observa e deixa passar. Um pensamento negativo aparece, você percebe, mas não se apega. Uma situação incerta acontece, você sente, mas não cria 1000 cenários. E aos poucos, a mente vai ficando mais leve, menos carregada, menos reativa. Mas existe algo ainda mais sutil. Porque mesmo quando você começa a não acreditar em todos os pensamentos, ainda existe um ponto onde muitos se perdem. A necessidade de que a vida seja sempre confortável. E enquanto essa necessidade existir, qualquer desconforto ainda vai parecer um problema. Então deixa eu te perguntar com calma. Você está tentando viver uma vida sem desconforto ou aprender a permanecer estável, mesmo quando ele aparece?
Você está tentando viver uma vida sem desconforto ou aprender a permanecer estável, mesmo quando ele aparece. Porque, se você observar com calma, vai perceber que grande parte do sofrimento não vem da dor em si, mas da tentativa constante de evitá-la. Hoje, tudo ao nosso redor ensina fuga. Se algo incomoda, distraia. Se algo dói, evite. Se algo frustra, substitua rapidamente. Nunca foi tão fácil não sentir, mas ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil permanecer em paz. Já percebeu isso? Você pega o celular. Só um instante. Quando vê, já passou muito tempo. Não porque precisava, mas porque havia algo que você não queria sentir. Um vazio, um incômodo, um pensamento que você preferia não encarar. E isso não é errado. Mas quando vira hábito, a mente perde algo essencial, a capacidade de permanecer. Eu já vi isso em muitos dos que caminham comigo, principalmente aqueles que chegaram depois de uma vida inteira de esforço, trabalho, família, responsabilidades, e quando finalmente têm um pouco de silêncio, não sabem o que fazer com ele, porque o silêncio revela. Um dos meus discípulos mais velhos, certa vez me disse: eu trabalhei a vida inteira, sempre ocupado. Agora que tenho tempo, minha mente não para. E eu apenas respondi: agora você está encontrando aquilo que sempre esteve lá. Porque o movimento constante, muitas vezes, esconde. Mas quando tudo desacelera, a mente aparece como ela realmente está, agitada, cheia de histórias, cheia de pendências internas, e isso assusta. Mas deixa eu te perguntar com calma: o desconforto que você sente é realmente o problema ou é o contato com algo que você nunca parou para observar? Na psicologia, isso tem uma explicação interessante. O cérebro aprende a associar desconforto com ameaça. Então ele tenta evitar. Mas nem todo desconforto é perigo. Muitas vezes é apenas algo pedindo atenção. No caminho que sigo, aprendi a ver o desconforto de outra forma, não como inimigo, mas como sinal. Sinal de que algo dentro precisa ser visto, compreendido, não ignorado. O próprio Siddhartha Gautama ensinava algo muito simples aos seus discípulos. Ele não ensinava a fugir da dor, ele ensinava a observá-la, com atenção, com presença, porque quando você observa, sem resistência, sem julgamento, algo muda. A dor deixa de crescer. Já percebeu isso? Quando você tenta fugir de um incômodo, ele parece te perseguir, mas quando você para e sente, ele começa a se transformar. Eu me lembro de uma discípula. Ela sempre evitava momentos de silêncio. Estava sempre ocupada, sempre distraída. Até que um dia, ela decidiu simplesmente sentar, sem fazer nada. Nos primeiros minutos, veio inquietação, depois ansiedade, depois uma tristeza leve. Ela quase levantou, mas ficou. E depois de um tempo, algo mudou. Aquela sensação começou a diminuir, como uma onda que sobe e depois desce. Quando ela me contou isso, eu apenas disse: você não venceu a emoção, você deixou ela passar. Percebe a diferença? Ser inabalável não é não sentir ondas, é não fugir delas. Porque quando você foge, elas te perseguem. Quando você enfrenta, elas se transformam. No cotidiano, isso aparece de formas simples. Um dia ruim, um pensamento incômodo, uma sensação de vazio. E o impulso imediato é fugir, ligar algo, falar com alguém, se distrair. Mas e se, por alguns instantes, você apenas ficasse sem fazer nada, sem tentar resolver, sem tentar escapar, só observando, respirando, sentindo? Pode parecer pequeno, mas isso muda completamente a relação com a mente, e aos poucos você começa a perceber algo muito importante. Você é capaz de atravessar o desconforto
sem se perder nele. E quando isso começa a se tornar real, uma nova forma de força surge, mais silenciosa, mais profunda, mais estável. Mas ainda existe algo que costuma derrubar até aqueles que já desenvolveram certa estabilidade. Não são os problemas grandes, não são as grandes crises, são as pequenas coisas, repetidas todos os dias, aquelas que parecem insignificantes, mas que aos poucos desgastam a mente. Então, me diz, no seu dia a dia, o que mais tem te desgastado, sem você perceber? No seu dia a dia, o que mais tem te desgastado, sem você perceber? Às vezes não são as grandes perdas, não são os grandes problemas, mas pequenas tensões, repetidas, um incômodo aqui, uma preocupação ali, um pensamento que volta várias vezes, e aos poucos, isso vai cansando a mente. Mas deixa eu te mostrar algo mais profundo ainda, algo que muitos não percebem. A intensidade do que você sente nem sempre vem do que está acontecendo, mas da forma como a mente se relaciona com aquilo. Eu sei, isso pode parecer abstrato no começo, mas observa comigo, já aconteceu de você sentir uma dor no corpo, e quando você relaxa, ela diminui, mas quando você foca e tensiona, resiste, ela parece aumentar. O mesmo acontece com emoções e experiências. No caminho que sigo, ouvi uma história que muitos evitam olhar com profundidade, mas quando compreendida com calma, ela revela algo muito importante. Houve um monge que, em um momento de grande conflito em seu país, decidiu permanecer em meditação, mesmo diante de uma situação extrema, enquanto o corpo passava por dor. A mente permanecia estável o presente, sem entrar em pânico, sem lutar contra o que já estava acontecendo. Agora, não olhe isso como algo distante ou impossível. Olhe com curiosidade o que essa história realmente aponta. Não é sobre dor, é sobre relação com a dor. Porque o corpo pode sentir, mas o sofrimento se intensifica quando a mente entra em conflito, quando ela resiste, quando ela diz: isso não deveria estar acontecendo. Na psicologia e na neurociência, isso começa a ser compreendido também. Existe uma diferença entre dor física e sofrimento mental. A dor é um sinal, mas o sofrimento é amplificado pela interpretação, pela resistência, pela antecipação. E isso acontece em níveis muito menores no seu dia a dia. Uma situação difícil acontece, e a mente não apenas sente, ela comenta, repete, amplifica. Por que isso aconteceu? Isso não devia ser assim. E se piorar? Percebe? A experiência original já passou. Mas a mente continua. Agora imagina, se, em vez de resistir, você apenas observasse. Não é passividade, não é desistir, é parar de lutar contra o que já está acontecendo. Eu já disse isso a alguns dos meus discípulos. Em momentos de dor, não adicione mais peso ao que já é suficiente. E isso muda tudo, porque muitas vezes o que te derruba não é o evento, é o acúmulo de pensamentos, resistência, tensão. E quando isso começa a ser visto, a mente encontra um novo tipo de força. Uma força que não depende de conforto. Uma estabilidade que não depende de tudo estar bem. E talvez isso explique algo que você já sentiu. Já percebeu que às vezes, quando você aceita completamente uma situação, ela para de te consumir. Não porque ela ficou boa, mas porque você parou de lutar contra ela. Isso é sutil, mas é poderoso. E com o tempo, essa capacidade cresce. Você começa a atravessar dias difíceis sem carregar eles por dentro. Situações continuam acontecendo, mas elas não se acumulam da mesma forma. E é assim que uma mente começa a se tornar realmente inabalável.
Não porque nada atinge você, mas porque nada se prende da mesma forma. Mas existe ainda um ponto que precisa ser compreendido, porque até aqui falamos sobre não reagir, sobre observar, sobre não resistir. Mas como levar isso para a vida real, quando tudo acontece rápido demais, quando a emoção vem forte, quando a situação aperta, quando parece impossível lembrar de tudo isso? Então me diz o que você faz isso no exato momento em que percebe que está prestes a perder o controle. O que você faz no exato momento em que percebe que está prestes a perder o controle? Porque é aqui, exatamente aqui, que quase todo mundo escorrega. Não é na teoria, não é quando está tudo calmo, mas naquele segundo curto em que algo dentro de você acende, a respiração muda, o coração acelera, a mente começa a correr na frente da realidade e, sem perceber, você já está dentro da reação. Antes mesmo de escolher, eu já vi isso acontecer muitas vezes, inclusive com alguns dos meus discípulos, pessoas que entendiam tudo na calma, mas no momento da tensão, esqueciam tudo. E um dia, um deles me disse algo muito sincero. Eu entendo quando você fala, mas na hora eu simplesmente não lembro. E eu respondi com calma. Então não é sobre lembrar mais. É sobre precisar menos desse momento perfeito. Porque a vida real não te dá aviso. Ela simplesmente acontece. Então a prática não é esperar estar pronto. A prática é aprender a reconhecer o início da onda antes dela virar tempestade. E isso começa com algo simples, quase imperceptível. O primeiro sinal, antes da palavra, antes da decisão, antes da reação. Existe um instante em que você sente algo está mudando aqui dentro. É leve, rápido, quase ignorado, mas é exatamente ali que mora a possibilidade de escolha. Na neurociência, isso é descrito como um momento entre estímulo e resposta. Um intervalo curto, mas fundamental, onde o cérebro ainda não consolidou a reação automática. E quando você aprende a reconhecer esse intervalo, algo muda profundamente. Você não elimina a emoção, você não impede o impulso, mas você ganha espaço, e espaço muda tudo. Porque agora, em vez de ser levado, você começa a observar, mesmo que por um segundo. E nesse segundo, você pode fazer algo simples, voltar para o corpo, sentir os pés no chão, notar a respiração, sem tentar mudar nada. Só isso. Pode parecer pequeno demais, mas esse tipo de gesto interrompe o automático e, aos poucos, a mente aprende que nem toda onda precisa virar ação. Eu já vi discípulos meus mudarem muito, não por força, mas por repetição desse pequeno instante de pausa. Um deles me disse uma vez: agora eu ainda sinto tudo, mas eu não sou mais arrastado tão fácil. E isso é o começo real da estabilidade. Não uma mente vazia, não uma mente perfeita, mas uma mente que percebe cedo e escolhe melhor. E quando isso começa a acontecer, até as situações do dia a dia mudam de forma. Uma conversa difícil, um imprevisto, uma frustração simples, tudo continua existindo, mas você não entra mais da mesma forma. E isso traz algo que muita gente busca, sem saber como encontrar. Uma sensação de firmeza interna, mesmo no meio do movimento. Mas existe um detalhe importante, porque mesmo aprendendo isso, a mente ainda tenta voltar para velhos padrões, principalmente quando está cansada, quando está sobrecarregada, quando está sensível. E é por isso que essa prática não é um evento, é um caminho, feito de repetições pequenas, quase invisíveis. Então me diz, na sua vida, você percebe esse primeiro instante? Ou normalmente já percebe depois que tudo aconteceu? Porque essa diferença muda o tipo de vida que você vive. E agora, estamos chegando num ponto onde tudo isso começa a se integrar, onde não é mais sobre técnica, mas sobre uma mudança mais profunda na forma de existir, porque essa diferença
muda o tipo de vida que você vive. E talvez você já tenha percebido isso, que não é sobre nunca mais se perder, nem sobre nunca mais reagir, mas sobre encurtar o tempo em que você fica perdido. Antes, talvez você fosse levado por horas, dias, por um pensamento, uma emoção, uma história. Agora, talvez isso ainda aconteça, mas por menos tempo. E isso já muda tudo, porque a estabilidade não nasce da perfeição, nasce da recuperação. Eu já vi isso claramente nos meus discípulos, principalmente nos mais antigos. No começo, eles achavam que progresso era nunca falhar, nunca se desorganizar, nunca perder a calma. Mas com o tempo, eles começaram a perceber algo mais real. Progresso é voltar mais rápido, é perceber antes, é se recuperar antes, é não se abandonar tanto dentro do processo. E isso muda completamente a relação com a vida, porque a vida continua sendo imprevisível, continua trazendo desconforto, continua mudando sem avisar, mas você já não está mais na mesma posição interna. Eu me lembro de um dos meus discípulos mais jovens. Ele dizia: antes eu precisava que tudo estivesse bem para ficar bem. Agora eu começo a ficar bem, mesmo quando nem tudo está bem. E isso é uma virada importante, não porque o mundo mudou, mas porque a relação com o mundo mudou. E quando essa relação muda, algo dentro começa a relaxar. Você não precisa mais controlar tudo, não precisa mais prever tudo, não precisa mais resolver tudo imediatamente. Você começa a confiar mais no espaço interno, no intervalo, na pausa, e aos poucos, isso deixa de ser uma técnica e vira um estado, uma forma de estar no mundo. Ainda há emoções, ainda há dias difíceis, ainda há momentos de confusão, mas eles já não têm o mesmo domínio, porque existe algo que fica, algo que não se perde tão facilmente. E aqui, eu gosto de lembrar algo simples, que meus discípulos muitas vezes esquecem no começo. Você não está tentando criar uma mente nova, você está aprendendo a não se abandonar dentro da mente que já existe. E isso muda a perspectiva inteira. Agora, deixa eu te perguntar com calma. Quando você olha para a sua própria vida hoje, você sente que está sendo arrastado pelos eventos, ou que já existe um espaço, mesmo pequeno, onde você consegue respirar antes de reagir? Porque esse espaço é o início da liberdade. E aos poucos, quando ele se torna mais constante, você começa a perceber algo muito simples. A vida não ficou mais controlável, mas você ficou mais estável dentro dela. E isso já é suficiente para tudo começar a mudar. E então, a gente entra num ponto mais sutil, onde não é mais sobre entender tudo, mas sobre reconhecer na hora em que a vida está acontecendo. Porque uma coisa curiosa que meus discípulos sempre descobrem é que a clareza não aparece primeiro como resposta. Ela aparece como pausa, um pequeno intervalo entre o que acontece e o que você faz com isso. E nesse intervalo muda tudo. Hoje mesmo eu estava observando um dos meus discípulos mais novos. Ele veio até mim dizendo que tinha passado o dia inteiro dentro da própria cabeça, correndo atrás de pensamentos como quem corre atrás de vento. E eu perguntei bem simples: em que momento você percebeu que estava correndo? Ele ficou em silêncio, porque na verdade, quase nunca percebemos na hora. E isso acontece com qualquer pessoa, até com quem já pratica há muito tempo. Por isso eu sempre repito, não é sobre nunca se perder, é sobre perceber mais cedo. Se você está me ouvindo agora, talvez valha fazer uma pausa leve aí onde você está, só por um segundo, e notar, você está aqui ou já está indo para algum pensamento? Sem esforço, só observando. E se isso fizer sentido para você até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, e se aparecer para você aquele botão de apoio ou hype no vídeo, usa ele.
Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente disso hoje. Mas, voltando, existe uma história antiga que meus mestres sempre traziam, sobre um monge que foi levado a uma situação extrema, onde havia dor, ameaça, fogo, e mesmo assim, ele permaneceu em silêncio interno, não como fuga, mas como presença. O que ele demonstrou não era não sentir, era não ser destruído pelo que sentia. E isso conecta com algo que até a neurociência moderna começa a tocar com cuidado. A ideia de que o cérebro não precisa ser dominado pela reação automática, que existe um espaço de regulação entre estímulo e resposta, mas eu não quero te jogar informação demais agora. Isso a gente aprofunda mais à frente. Agora, só observa o essencial. O sofrimento muitas vezes não está no evento, mas na velocidade com que a mente se prende nele. E meus discípulos, quando começam a ver isso, percebem algo quase engraçado, que metade da dor vinha da pressa de resolver a dor, e isso muda a forma de viver coisas simples, como uma conversa, uma espera, uma lembrança antiga ou até um dia comum em casa. E deixa eu te perguntar algo de novo, bem direto, mas suave. Quando algo te incomoda, você percebe isso acontecendo ou só percebe depois que já foi levado embora? Porque essa diferença é onde a prática começa a ganhar vida. E aos poucos, sem forçar, você começa a notar que existe um você que observa, mesmo quando tudo está em movimento. E esse você não grita, não empurra, não corre, só está ali, presente e estável. E é curioso como isso vai ficando mais natural com o tempo, não como uma conquista, mas como um reconhecimento silencioso, porque meus discípulos sempre acham no início que precisam chegar em algum lugar, um estado especial, uma mente perfeita, uma calma constante, mas isso vai se desfazendo aos poucos, como uma névoa leve que some quando você para de correr atrás dela, e o que sobra é mais simples do que eles imaginavam. Uma presença comum no meio do cotidiano comum. Eu lembro de um deles num dia bem simples. Ele estava cuidando de uma planta no pátio, nada especial e só água, terra, luz do dia. E ele me disse depois, pela primeira vez, eu não estava tentando estar em outro lugar enquanto fazia aquilo. E isso parecia pequeno, mas não era. Porque ali ele percebeu algo essencial, que a mente não precisa ser corrigida o tempo todo. Ela só precisa ser vista. E quando isso acontece, até as coisas simples começam a mudar de textura. Lavar uma xícara, andar pela casa, ouvir alguém falar sem já preparar uma resposta. Tudo isso começa a ganhar outro ritmo, mais lento por fora, mais estável por dentro. E nesse ponto, eu sempre lembro meus discípulos de algo importante. A prática não está separada da vida. Ela acontece dentro dela, ou não acontece de verdade. Não existe momento de prática e momento de vida. Existe só vida. E quando isso começa a ficar claro, a busca por controle vai perdendo força, não porque você desistiu, mas porque você viu que não era necessário carregar tudo. Agora, deixa eu trazer de volta algo que muitos esquecem. Esse espaço interno que você começa a notar, ele não aparece só quando tudo está calmo. Ele também aparece no meio do caos, às vezes, até mais claramente no caos, porque é justamente ali que você percebe o que muda e o que não muda. E essa distinção é o começo de uma liberdade mais profunda. E eu gosto de observar isso nos meus discípulos, principalmente quando eles passam por dias difíceis. Porque é ali que a teoria some e só fica o real. Um deles me contou uma vez que estava no meio de um conflito e por alguns segundos ele não reagiu. Só percebeu. E nesses segundos ele disse que algo dentro dele não foi arrastado junto. E isso foi suficiente. Não para resolver tudo, mas para mudar a forma como ele atravessaria aquilo. E isso já é muito.
Agora te faço outra pergunta simples. Quando a vida te pressiona, você sente que precisa responder imediatamente, ou já começa a existir um pequeno intervalo, mesmo que raro antes da reação, porque esse intervalo é onde tudo começa a ficar mais leve, e com o tempo, ele deixa de ser raro e começa a ser o lugar de onde você vive, não como um esforço, mas como um jeito de estar aqui. E aos poucos, até as emoções mais fortes passam a ser vistas com um pouco mais de espaço, sem precisar expulsar, sem precisar segurar, só reconhecendo e deixando passar. E quando isso começa a acontecer com mais frequência, a vida deixa de parecer uma sequência de incêndios constantes e começa a parecer mais um fluxo que você aprende a atravessar, não porque ele ficou mais fácil, mas porque você ficou menos preso dentro dele. E meus discípulos costumam estranhar essa fase, porque não existe um grande evento marcando a mudança. Não existe um dia em que tudo vira outra coisa. É mais como perceber, num dia comum, que algo já não te puxa com a mesma força de antes. Eu lembro de uma tarde simples. Um dos meus discípulos estava sentado perto de uma janela, mexendo no celular sem muito propósito, como quase todo mundo faz hoje, e ele percebeu algo curioso. Ele estava consumindo informação, mas não estava sendo consumido por ela. E isso o assustou um pouco, porque ele achou que tinha perdido a intensidade das coisas, mas na verdade, ele tinha ganhado espaço, e esse espaço muda a relação com tudo, com o que você vê, com o que você escuta, com o que você pensa, até com aquilo que te irrita. E aqui eu gosto de trazer algo bem direto para os meus discípulos, principalmente os mais ansiosos. Não é sobre parar pensamentos, não é sobre desligar emoções, é sobre não entrar nelas automaticamente, como quem aprende a não mergulhar toda vez que vê água. E isso, no começo, parece estranho mesmo, porque a mente foi treinada a reagir rápido, a se identificar rápido, a resolver tudo rápido. Mas existe um outro ritmo possível, mais silencioso, mais observador. E quando esse ritmo começa a aparecer, até o cotidiano muda. Uma conversa difícil, um silêncio inesperado, um problema simples de casa, tudo isso continua existindo, mas deixa de te engolir por completo. E eu já vi isso acontecer em situações bem diferentes, até em momentos de tensão real, onde a pessoa, por alguns instantes, não se perde dentro do medo, só reconhece ele, e nesse reconhecimento, algo se reorganiza por dentro, sem barulho, sem esforço. Agora me diz com calma, quando algo te pega de surpresa, você percebe o corpo reagindo junto, ou só percebe depois que tudo já acelerou? Porque esse antes da aceleração é o ponto mais importante de todos. Não porque elimina a vida difícil, mas porque impede que você desapareça dentro dela. E aos poucos, esse ponto começa a surgir sozinho, sem você chamar, no meio de uma frase, no meio de um pensamento, no meio de um dia comum. E quando você percebe, já não está mais tão preso no automático. E isso é o começo de uma liberdade que não chama a atenção, mas muda tudo por dentro. E é justamente aqui que meus discípulos começam a notar algo que não costuma ser comentado no início da jornada. Não existe separação real entre entender e viver. O entendimento só se completa quando começa a aparecer no meio da vida comum, no jeito como você responde, no tempo entre um pensamento e outro, no modo como você lida com pequenas irritações do dia. E isso não chega como um salto, chega como repetição silenciosa. E um deles me disse certa vez, enquanto ajudava a organizar coisas simples do espaço onde vivíamos, parece que nada mudou, mas ao mesmo tempo, eu já não sou arrastado como antes. E eu lembro de ter respondido algo simples. Talvez nada tenha mudado no mundo, só a forma como você está dentro dele. E isso é difícil de perceber no começo, porque a mente sempre procura algo grandioso, um marco, uma virada clara. Mas aqui, o que acontece é quase invisível.
Você começa a não alimentar tanto certas histórias internas, não por esforço, mas por perceber elas mais cedo. E quando isso acontece, a energia que antes era consumida em reação começa a ser redistribuída para a presença, para o corpo, para o momento simples, até coisas banais, como caminhar sem pressa ou escutar alguém sem interromper por dentro, começam a ter outro peso. E eu já vi isso em muitos contextos, inclusive fora do retiro, no meio da cidade, entre barulhos, notificações e pressões constantes. Porque o ambiente não impede essa percepção, ele só revela o quanto ela já está estável. E aqui vai algo que eu sempre reforço com meus discípulos, principalmente quando eles começam a confiar demais na própria clareza. Não se trata de manter um estado, se trata de reconhecer quando você saiu dele e voltar, sem drama. Simples assim. E isso muda até a relação com erros, porque o erro deixa de ser queda e vira apenas um movimento que foi percebido depois. Agora deixa eu te perguntar com mais cuidado. Quando você percebe que foi levado por algo, você tende a se julgar ou consegue só notar e seguir em frente com um pouco mais de espaço? Porque essa resposta interna define mais o caminho do que o próprio evento. E aos poucos, essa resposta vai ficando mais leve, menos pessoal, menos dura, até o ponto em que perceber e voltar viram quase a mesma coisa, sem conflito, sem pressa, só continuidade. E é aqui que muitos dos meus discípulos dizem em silêncio que a vida começa a parecer menos um combate e mais um aprendizado contínuo. E quando isso amadurece um pouco mais, algo bem discreto começa a acontecer. Você já não precisa mais lembrar de voltar para o presente, porque o presente começa a te encontrar mais rápido. E isso muda até a forma como a atenção se comporta. Ela deixa de ser algo que você puxa com força e passa a ser algo que retorna sozinho. Eu vi isso acontecer com um dos meus discípulos numa situação bem simples. Ele estava varrendo o chão do espaço comum, uma tarefa repetitiva, quase automática. E no meio disso ele riu de leve. Não por algo externo, mas porque percebeu que estava totalmente ali, sem precisar se convencer disso. E depois ele me disse algo curioso. Parece que eu deixei de estar atrasado em relação à minha própria vida. E isso é uma boa forma de descrever essa fase. Não há mais aquela sensação constante de estar chegando depois ou tentando alcançar algo mentalmente. Existe mais alinhamento, mais continuidade. E aos poucos, até os pensamentos começam a perder um pouco da autoridade absoluta que tinham antes. Não porque eles desaparecem, mas porque deixam de ser o centro. E aqui entra algo importante, que meus discípulos mais experientes sempre lembram aos mais novos. Não lute contra a mente. Ela não é inimiga. Ela só fica barulhenta quando acredita que está sozinha no comando. Quando há presença junto, ela se organiza naturalmente. E isso começa a aparecer em coisas bem pequenas, no jeito de ouvir alguém sem interromper internamente, no espaço entre uma emoção e a reação a ela, no simples ato de respirar sem precisar transformar isso em técnica. E mesmo na vida moderna, com tudo correndo, com tela, com pressa, com ruído, esse espaço continua possível, talvez até mais necessário. Agora te faço uma pergunta direta, mas sem pressa de responder por dentro. Quando você percebe que perdeu esse espaço, você consegue voltar sem se endurecer? Ou ainda existe uma luta interna para consertar isso rápido? Porque esse detalhe, o modo como você volta, é onde a estabilidade realmente começa a se formar. E com o tempo, isso deixa de ser um esforço consciente e passa a ser só um hábito silencioso, de retornar sem peso, sem julgamento, apenas retorno e continuidade. E nessa continuidade começa a surgir algo que meus discípulos descrevem de um jeito bem simples. A vida ficou mais limpa por dentro, não porque os problemas acabaram, nem porque tudo ficou leve,
mas porque há menos confusão junto do que acontece. E isso muda até a forma como você lembra das coisas, como você sente o tempo passando, como você percebe os dias. Eu me lembro de uma conversa com um discípulo mais antigo. Ele estava sentado em silêncio depois de um dia comum de tarefas, e ele comentou algo que ficou comigo. Antes, eu vivia dentro das minhas reações, agora eu só passo por elas. E isso não significa indiferença, significa não ser capturado. E aos poucos, isso começa a aparecer até em situações mais intensas, uma discussão, uma notícia inesperada, um momento de tensão familiar. O corpo ainda reage, a mente ainda produz movimento. Mas existe um ponto interno que não se dissolve junto. E esse ponto não é algo que você cria, é algo que você reconhece, como se sempre tivesse estado ali, só encoberto pelo excesso de identificação. E meus discípulos mais atentos começam a perceber outra coisa, bem interessante. Quanto menos eles tentam controlar tudo, mais clareza aparece na hora de agir. Não antes, não depois, mas no momento certo. E isso vai contra a lógica comum da mente, que acha que precisa antecipar tudo para funcionar bem. Mas a vida real não se organiza assim. Ela responde melhor à presença do que ao controle. E aqui eu sempre trago algo simples para eles, principalmente quando começam a duvidar da própria prática. Não procure perfeição na sua atenção. Procure continuidade, porque a continuidade sustenta o que a perfeição quebra. Agora deixa eu te perguntar com mais calma, quando você está no meio do dia, sem perceber, quantas vezes você realmente está ali e quantas vezes já está em outro lugar por dentro? Não precisa responder com números, só notar a sensação, porque esse notar, sem esforço, já é o começo da mudança. E com o tempo, essa distância interna vai diminuindo, até que, em alguns momentos, vida e consciência deixam de parecer coisas separadas e passam a ser uma coisa só acontecendo, sem divisão, sem resistência, só presença se movendo. E quando essa unidade começa a aparecer, mesmo que por instantes, meus discípulos costumam estranhar algo simples. As coisas continuam exatamente iguais por fora, mas por dentro, o peso muda de lugar. Não há mais aquela necessidade de resolver a si mesmo o tempo todo, nem de se ajustar internamente a cada situação. E isso traz uma espécie de descanso, que não depende de descanso físico. Eu lembro de um dia comum sem nada especial acontecendo. Um dos discípulos estava apenas observando o movimento do pátio, pessoas andando, sons distantes, vento leve, e ele me disse depois: parece que eu não estava mais dentro da história, só olhando ela acontecer. E isso não é fuga, é clareza sem esforço. E aqui é onde muita gente se confunde, acha que esse estado significa desligamento do mundo. Mas na prática, acontece o contrário. Você começa a participar mais da vida, mas com menos ruído interno atrapalhando. E isso muda a qualidade das escolhas, porque a decisão não vem mais tão contaminada por impulso imediato. Ela vem mais simples, mais direta, mais funcional, e com o tempo, até o senso de eu preciso dar conta de tudo começa a relaxar. Não por desistência, mas por entendimento prático, que nem tudo precisa ser carregado ao mesmo tempo. E meus discípulos mais antigos sempre reforçam isso para os mais novos, com uma frase que eu gosto bastante. Quando você para de segurar tudo, você começa a ver o que realmente importa segurar. E isso reorganiza prioridades sem esforço, quase naturalmente. Agora deixa eu te trazer de volta para algo bem cotidiano. No meio de um dia comum, trabalho, casa, pessoas, telas, barulho. Quantas vezes você percebe que está reagindo antes de perceber que estava presente? E quantas vezes você percebe depois, quando já passou? Porque esse intervalo entre o evento e a consciência dele é exatamente onde essa prática vive. E aos poucos, esse intervalo não precisa ser cultivado. Ele começa a aparecer sozinho.
como se a mente aprendesse um novo ritmo, mais lento por dentro, mesmo quando tudo está rápido por fora. E isso não muda só o momento, muda a forma como você atravessa os momentos, sem tanta ruptura interna, sem tanta perda de si mesmo no meio do caminho. E quando isso se estabiliza um pouco mais, a vida deixa de parecer uma sequência de urgências e passa a parecer algo que pode ser vivido, enquanto é vivido, sem estar sempre um passo fora. E nesse ponto, meus discípulos começam a notar algo ainda mais sutil. Não é que os problemas diminuem, é que a mente deixa de multiplicar os problemas enquanto eles acontecem. E isso muda tudo por dentro, porque antes, um único acontecimento podia virar uma cadeia inteira de pensamentos, um evento, depois uma interpretação, depois uma preocupação, depois uma história inteira sobre o futuro. Agora isso começa a encurtar. O evento continua sendo só um evento. E eu lembro de um discípulo que percebeu isso num dia comum. Ele estava lidando com uma situação simples de comunicação entre pessoas, nada extraordinário. E depois ele comentou comigo: antes isso viraria um filme inteiro na minha cabeça. Agora parece só uma cena passando. E essa é uma boa forma de descrever essa fase. Menos narrativa interna, mais contato direto com o que está acontecendo. E aqui existe algo importante que eu sempre reforço com eles, principalmente quando começam a se sentir estáveis demais. Não transforme essa estabilidade em identidade, porque até a paz pode virar uma nova prisão se você tentar segurá-la como algo fixo. O que importa não é manter um estado, é não perder a capacidade de reconhecer quando ele muda. E isso mantém tudo vivo, flexível, natural. E aos poucos, até a relação com você mesmo começa a ficar menos rígida, menos eu sou assim, mas isso está acontecendo agora em mim. E isso tira muito peso desnecessário, porque você deixa de ser uma coisa fixa lutando contra o mundo e passa a ser um processo observando outro processo. E nesse ponto, meus discípulos costumam relatar algo curioso, que até as emoções difíceis começam a perder a densidade, não porque desapareceram, mas porque não são mais alimentadas com tanta história em cima delas. Agora deixa eu te trazer uma pergunta bem direta, mas leve. Quando algo acontece com você hoje, você sente que automaticamente vira uma história na sua cabeça, ou às vezes você consegue deixar isso só como um acontecimento passando? Porque esse detalhe, aparentemente pequeno, é onde a liberdade começa a se tornar mais estável. E com o tempo, isso vai ficando mais natural, até o ponto em que perceber e não se perder viram quase o mesmo movimento, sem esforço, sem tensão, só presença reconhecendo presença. E a vida continua, mas com menos peso desnecessário carregado junto dela. E quando isso se aprofunda, mais um pouco, algo quase paradoxal começa a aparecer. Você continua vivendo no mesmo mundo, mas começa a perceber o quanto dele era vivido por cima, como se antes tudo fosse visto através de uma camada constante de interpretação. E agora, essa camada fica mais fina. E meus discípulos costumam descrever isso de um jeito curioso. Parece que eu acordei dentro do mesmo dia, mas sem o mesmo peso sobre ele. E isso não vem de um esforço para mudar a realidade. Vem de uma mudança na forma, de entrar nela. Eu me lembro de um deles num contexto bem moderno, celular na mão, notificações chegando, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E ele percebeu algo simples. Ele ainda via tudo, mas não sentia mais a obrigação de responder internamente a tudo, como se cada estímulo não exigisse mais uma reação imediata da mente. E isso muda profundamente a relação com o cotidiano atual, porque o mundo moderno foi construído exatamente para puxar a atenção o tempo todo. Mas a consciência começa a ganhar um tipo de estabilidade que não depende do ambiente. E aqui entra algo que eu sempre explico com cuidado aos discípulos, principalmente quando eles começam a confiar demais nesse silêncio interno. Não confunda menos reação com ausência de vida. Às vezes, o mais vivo em você é justamente o espaço antes da reação.
E quando esse espaço começa a aparecer em situações simples, tipo uma mensagem inesperada, um tom de voz diferente, uma lembrança antiga surgindo do nada, você começa a notar algo novo. Não é mais o conteúdo que manda, é o espaço onde o conteúdo aparece. E isso muda até a forma de conversar com outras pessoas, porque você começa a ouvir sem já preparar resposta por dentro. E isso, curiosamente, torna tudo mais claro. Não mais lento, mais claro. Eu vi isso acontecer com um discípulo durante uma conversa comum no fim do dia. Nada especial. Só pessoas falando sobre coisas simples da vida. E ele me disse depois: foi a primeira vez que eu ouvi alguém sem me perder em mim mesmo ao mesmo tempo. E isso é um ponto importante, porque muita gente acha que presença é algo individual, mas ela aparece muito na relação, no jeito de estar com o outro, sem desaparecer dentro de si e sem se endurecer contra o outro. Agora deixa eu te perguntar com calma. No seu dia a dia, você percebe mais o que está sendo vivido ou mais o que você pensa sobre o que está sendo vivido? Porque essa diferença é quase invisível, mas define completamente a experiência interna. E aos poucos, sem forçar, essa diferença começa a diminuir, até que viver e perceber começam a andar juntos, sem separação clara, sem conflito interno constante. Só um fluxo mais simples, mais direto, mais presente. E nesse fluxo, a vida continua acontecendo, mas com menos ruído te carregando junto. E quando esse fluxo começa a ficar mais estável, algo bem interessante aparece nos momentos mais comuns. A vida não fica mais especial, mas fica mais direta, como se tudo estivesse mais próximo do que realmente é, sem tanta interpretação em cima. E meus discípulos começam a notar isso em situações simples: lavar uma louça, andar até algum lugar, esperar alguém chegar. Coisas que antes eram preenchidas por pensamento constante, agora tem mais espaço vazio entre um pensamento e outro. E esse vazio, no começo, parece estranho, porque a mente não está acostumada a não estar ocupada, mas depois começa a ser reconhecido como algo natural, até confortável. Eu lembro de um discípulo que percebeu isso num fim de tarde. Ele estava sentado sem fazer nada específico e comentou algo que ficou marcante para mim. Parece que eu não estou fugindo de mim mesmo o tempo todo. E isso não é um estado especial. É só menos conflito interno acontecendo ao mesmo tempo. E aqui é importante reforçar algo que meus discípulos mais experientes sempre lembram. Não transforme esse silêncio em meta, porque quando vira meta, ele volta a virar tensão. O ponto não é chegar num lugar sem pensamentos. É não ser levado automaticamente por cada pensamento que aparece. E isso muda até a forma de lidar com emoções, porque emoção começa a ser vista como movimento, não como identidade, algo que passa, não algo que define. E com o tempo, até situações que antes eram pesadas começam a ser atravessadas com mais leveza, não porque perderam importância, mas porque não estão sendo ampliadas internamente. E eu já vi isso acontecer até em dias difíceis, em que nada externo mudou, mas o interno não entrou em colapso junto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta simples. Quando algo forte aparece na sua vida, você sente que vira isso imediatamente por dentro? Ou existe um pequeno espaço onde você ainda consegue observar antes de se perder? Porque esse espaço, mesmo que dure um segundo, é o início de toda mudança real. E aos poucos, esse segundo começa a crescer, não por esforço, mas por reconhecimento. Até que perceber e viver começam a acontecer juntos, sem separação clara, sem atraso, sem excesso, só presença acompanhando a vida enquanto ela acontece. E nisso, até o comum ganha outro tipo de profundidade, não porque mudou, mas porque você mudou a forma de estar nele. E talvez agora seja um bom momento para não apenas entender isso, mas sentir por alguns instantes como isso se organiza por dentro, não como uma ideia, mas como experiência direta. Então, se puder, apenas por um momento, desacelera um pouco o ritmo interno. Não precisa mudar nada fora.
Só permitir um pequeno afastamento da pressa de acompanhar tudo ao mesmo tempo. E observa, sem tentar ajustar nada. Como está esse momento agora, dentro de você? Não a resposta, mas o espaço onde a resposta apareceria. E aos poucos, deixa a atenção descer um pouco mais do pensamento para o corpo. Percebe o peso do corpo, o contato com o lugar onde você está, sem precisar nomear isso mentalmente, só notar. E, enquanto isso, percebe que pensamentos continuam aparecendo. Isso não é um problema, nunca foi. O ponto aqui não é interromper nada, é apenas perceber que eles acontecem dentro de algo maior, como nuvens passando dentro de um céu, não fora dele. E talvez você consiga notar, mesmo que por um instante, que existe um tipo de espaço silencioso aqui, que não está fazendo esforço, não está tentando controlar nada, só está presente, agora. Deixa a respiração acontecer do jeito que ela já acontece, sem modificar, sem corrigir, e percebe como, mesmo sem intervenção nenhuma, o corpo sabe continuar, o pensamento sabe continuar, a vida sabe continuar, e você não precisa segurar isso tudo ao mesmo tempo. E nesse reconhecimento simples, talvez você note algo importante, que parte do cansaço não vem do que acontece, mas da tentativa constante de acompanhar tudo internamente, de resolver tudo, enquanto tudo ainda está acontecendo. E por um instante, só observa o que acontece quando você não entra nessa tentativa, sem abandonar nada, sem rejeitar nada, só não se colocando no meio de tudo o tempo todo. E nesse pequeno espaço, talvez perceba algo muito sutil, uma estabilidade que não depende de controle, uma clareza que não depende de esforço. E agora, de forma leve, lembra de algo simples do seu dia. Pode ser uma conversa, uma tarefa, ou até um pensamento recorrente. E observa, sem entrar na história, só olhando como isso aparece dentro de você. E percebe se existe alguma distância entre o que acontece e o que observa, sem forçar essa distância, sem criar ela, apenas reconhecendo se ela já está aqui. E se em algum momento você perceber que se perdeu nisso, em pensamento, em história, em análise, não precisa corrigir com pressa, só notar e voltar com leveza, como quem retorna para algo que nunca saiu do lugar. E aos poucos, essa forma de voltar começa a ficar mais natural, menos especial, mais simples. E agora, lentamente, você pode perceber que nada aqui precisa ser segurado, nem entendido até o fim, porque o que importa não é concluir isso, mas reconhecer como isso já acontece em você, em algum nível, e como isso pode ser acessado no meio da vida comum, sem ritual, sem esforço, só presença lembrando de si mesma. E quando estiver pronto, pode apenas continuar o dia, um pouco mais atento ao espaço entre as coisas, do jeito mais simples possível. E antes de encerrar, deixa isso pousar só mais um instante aí com você. Porque no fundo não é sobre ter vivido uma experiência especial aqui. É sobre lembrar de algo simples que sempre esteve disponível. Um pouco mais de espaço entre um pensamento e outro. Um pouco mais de presença no meio do comum. E se isso fez sentido para você de alguma forma, vale dar um próximo passo leve. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Isso ajuda esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente desse tipo de pausa hoje. E se aparecer para você o botão de apoio ou de hype, usa ele também. Isso fortalece a mensagem e ajuda ela a circular mais longe. E se você conhece alguém que anda muito acelerado, muito preso na própria cabeça, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes uma simples pausa muda o ritmo inteiro de um dia. Agora, saindo daqui, não leva isso como teoria, leva como lembrete, no meio da rotina. Tenta perceber um pouco mais o espaço entre as coisas, entre um pensamento e outro, entre uma reação e outra, sem esforço, só lembrando. E cuida de você também,
de um jeito simples. Levanta um pouco, anda um pouco, respira com mais calma por alguns instantes, talvez alongar o corpo, sentir o chão, olhar ao redor sem pressa. Coisas pequenas que devolvem a gente para o presente sem precisar de muito. E com isso, a gente fecha por aqui, se cuida e até a próxima.